Olá, bom dia, salve, salve. Deixa eu abrir aqui uns detalhezinhos que vai me ajudar a ter mais iluminação aí. Bacana, ótimo. Bom dia para todos vocês, salve família, porque família é uma construção social, certo? E nós negros tivemos que construir várias famílias, não é? Como, por exemplo, a família do Sarau. Eu sou de Sarau, eu tenho o orgulho de dizer que eu iniciei junto com alguns companheiros, alguns amigos, né, como o Dico, o James Lino, como a Línia Naya, nós formamos o Sarau Verso Inversos, né, que é cria do Cooperifa aqui na Zona Sul, certo? E, e uma coisa que eu imagino que vocês devem pensar bastante, né, vocês como educadores, e perdoe minha grosseria, muito obrigado pelo convite, ao professor educador Renato, a todos os professores educadores, a todos vocês que estão no ATPC hoje, né, buscando meios para descolonizar essa nossa educação brasileira, né? Porque afinal de contas, quando nós pensamos em educação, estamos pensando numa ferramenta, num instrumento de formação de sociedade, certo? Entender que sociedade nós queremos. Você se lembra aquela brincadeira da emissora Globo, né? Que Brasil nós queremos, né? Mas qual será o Brasil que a gente quer? Bem, qual é o Brasil que é montado para a gente? Qual é a ética brasileira para o povo preto? Entendem isso? A ética sobre, ou melhor, vamos pensar na moral. A moral sobre a qual é pautada a educação que é relegada para o negro, para o índio, é uma moral do colonizador, certo? O que nos ensinam? O que querem que nós saibamos? Por exemplo, quando Mohamed Ali, lá na década de 70, não, minto, foi nos anos 60, ele em entrevista dizia: nossa, eu ia para a igreja e eu via aqueles anjos, aqueles santos, todo mundo branco, e pensava e conversava com a minha mãe: mãe, onde é que estão os anjos negros? Né? Ah, já sei, eles devem estar na cozinha preparando mel mel com leite para os senhores brancos deles. Né? Então, toda vez que uma criança morre, né, infelizmente, vai para o plano ancestral mais cedo, para amenizar a dor das pessoas, é dito que ela virou anjinho, né? E nas igrejas, em várias celebrações, né, a gente vê anjinhos brancos. Por onde é que a criança negra vai? Né? O que acontece com ela? Sabe? Houve uma época que nós tivemos os capoeiras para nos proteger dos desmandos do Estado. Isso lá, no finalzinho do... Finalzinho não, vai. Ao longo do século XIX, principalmente, se intensificou. E houve um capoeira muito importante, que foi chamado de criminoso. A figura dele é quase mítica, que é o Cordão de Ouro, o Besouro, em Salvador. Besouro era um capoeira. Besouro dizia que tinha o corpo fechado, e acreditava que ele tinha um corpo fechado, porque ele conseguia se esquivar, ele era um exímio capoeirista, conseguia fugir, as pessoas acreditavam que ele virava um besouro. Quando na realidade existia uma rede, né, como é que eu vou dizer, uma rede de proteção, né, para ele. Assim como no século XVIII havia um intento de buscar a libertação dos negros, né, por meio... Era um escravizado que era como se fosse um menino do pastoreio, sabe? Mas o real menino do pastoreio, para quem conhece essa lenda. Ele tinha um modus operandi, uma estratégia, em diferentes fazendas, próximas, mas diferentes, claro. Vestido, sempre havia alguém com uma roupa parecida com a dele, e eles tinham uma ordem assim: no pôr do sol, em tal momento a gente vai colocar fogo em tudo, abrir assim, estourar o portão da senzala e pernas para que te quero.
E as pessoas passaram a acreditar que ele era uma espécie de espectro, né? Quase que um zumbi. Não estou falando de zumbi, tá bem? Eu, infelizmente, me esqueci o nome dessa personagem. E o meu esquecimento não foi por falta de estudo ou por relaxo, né? Nessa conversa que nós estamos tendo aqui. É porque o esquecimento do negro é sistêmico, é intencional. Esquecer essas figuras. Esquecer, por exemplo, o primeiro engenheiro negro que nós tivemos, o Tebas, né? Que fez... havia uma fonte ali não lembro se era no Largo da Sé, uma fonte muito importante, porque no século XIX, por exemplo, as pessoas não tinham água tratada em casa, então as fontes eram um meio delas terem água potável à mão, né? Gratuitamente, enfim. Essa fonte não existe mais, foi destruída. Ele fez a Capela dos Homens Pretos no bairro que hoje a gente chama de Bairro da Liberdade. Ele fez a fachada da Catedral de Acesso, não estou enganado. E ele tem uma obra também no Mosteiro de São Bento. Não sei se é todo o mosteiro, enfim. Mas assim como eu acredito que muitos de vocês tiveram contato e conhecimento de autores e personalidades importantes da negritude brasileira ao sentar pela primeira vez no banco universitário. A escola não ensina isso pra gente. A escola não ensinava isso pra gente. A escola dizia apenas que numa canetada acabou a escravidão. E isso era corroborado com o quê? Novelas, anúncios, propagandas, enfim. Então, como no poema do Solano Trindade, Rainhas e Escravas, por meio do qual ele faz uma reflexão muito importante, que o negro só tem lugar de destaque no carnaval. Nos outros 360 e tantos dias, é escravo, trabalhador braçal, é esquecido, é morto, é preso. Enche o sistema carcerário nesse aprisionamento em massa das nossas mentes. Por que os alunos de vocês são maus alunos? Mas eles são brilhantes artistas. Escrevem poesia, fazem apresentações circenses, dança, música, são brilhantes. Porque, por exemplo, no sarau é um espaço que ele pode ser ele mesmo e ver seus iguais representando, apresentando, rimando. Ele vê um professor MC, ele vê um colega dele fazendo uma intervenção cultural. E na escola ele vê Cristóvão Colombo descobrindo o Brasil. Ele vê Raposo Tavares civilizando o interior de São Paulo, desbravando as terras, o Diabo Velho, a Anhanguera. É isso que ele vê nas aulas de história, é isso que ele entende nas aulas de literatura. Que José de Alencar escreveu a Iracema, mostrando como é que se deu o surgimento do sofrimento do Brasil no Moacir. E cadê o negro? O negro é malandro, né? O negro é uma cunaíma do Mário de Andrade, malandrão. Eu sou totalmente contrário a essa visão. Por mais que Mário de Andrade tenha sido um autor, um artista, né, que buscou essa civilidade do povo brasileiro, que buscou esse sentimento patriótico nacional do povo brasileiro, essa identidade, fazendo uma correção ao que o mestre José de Alencar havia feito com Iracema, e essa correção veio por meio de uma cunaíma, ainda é uma imagem estereotipada que nós excluímos muitas vezes. Cadê Solano Trindade na Semana de Arte Moderna? Cadê Solano Trindade quando estudamos os modernistas da década de 50, os concretistas? Não está lá, de jeito nenhum. Então, quando a gente pensa uma educação voltada para a ética negra, né? O que seria uma educação voltada para a ética negra? É compreender que o negro foi escravizado, não era escravo. Começar pela língua, começar pela palavra. O negro não era escravo, ele estava na condição de escravizado, ele foi sequestrado, foi traficado, foi humilhado, foi desrespeitado, sua identidade subtraída, foi assassinado e houve uma tentativa de apagamento do negro no Brasil.
Rui Barbosa, ó grande cidadão brasileiro, queimou o passado, fez uma fogueira santa para apagar a escravidão. Nossa, nem imaginamos que escravidão existiu. Vamos apagar isso aqui porque não favorece o povo preto. Mas Rui Barbosa, assim como vocês, assim como eu, sabia que um povo que não sabe de onde veio dificilmente pode se encontrar e entender para onde vai. Então é muito fácil ser conduzido. Não é o lema da cidade de São Paulo? Eu não sou conduzido, eu conduzo, né? Non do corduco, eu não sou conduzido, eu conduzo. Então o negro tem sido conduzido por onde? Então figuras como Lélia Gonçalves, né? Beatriz Nascimento, acho que esse é o nome dela, daquela historiadora, né? Não gosto de me esquecer nomes. Assim como o Abdias do Nascimento, assim como o Luiz Gama, que agora sim. Nossa, vocês falam demais de Zumbi. Por que a gente não fala de Luiz Gama? O movimento negro não fala de Luiz Gama. É claro que fala sim, cara. Então, nesta manhã de hoje, eu estou gravando aqui essa aula na terça-feira, né? Ontem, ao ler o jornal Folha de São Paulo, eu me deparei com essa notícia aqui, ó. 10%, nós somos mais de 60% na população e 10% estão na escola particular. Se isso aqui não é suficiente para alertar que existe algo muito errado na nossa nação, no nosso país, as pessoas estão de brincadeira conosco. Porque a estética da integração racial é uma criação pela branquitude brasileira. Mas aí somos contra radicalismos, né? Aí inventam leis que proíbem o sacrifício animal em cultos religiosos. Sabemos que as religiões de matriz africana realizam sacrifício de animais que depois, em celebração, são servidos e servem de alimento para as pessoas que estão ali naquela celebração, né? Naquele culto, não é? O culto ao sagrado. Mas eles comem cachorros, eles comem gatos. Onde está escrito isso? Onde as pessoas viram isso acontecer? Isso é mentira. Isso é mentira, isso é safadeza, né? Para quê? Para nos proibir, né? Por exemplo, nós estivemos longe da cena cultural durante muito tempo. Então eu faço das palavras do Sérgio Vaz as minhas. A literatura periférica não é uma literatura melhor, não é uma literatura mais rica, não é uma literatura maior, mas é a nossa literatura. É uma literatura descolonizada. Então, para se pensar numa educação voltada para o negro brasileiro, uma educação numa nova escola que siga os parâmetros da lei 10.639 de 2003, precisa ser uma educação descolonizada. Como eu disse, nós tivemos os capoeiras, hoje nós temos a força das palavras. É isso que nós temos. Nós temos os saraus, nós temos os sambas, não é? Nós temos intelectuais negros que são reverenciados hoje, como Silvio de Almeida, como Lélia Gonçalves, como a Djamila Ribeiro, não é? Então a nossa tarefa, nossa missão é não apenas reservar um mês de consciência negra. Aí eu vou fazer trabalhos, não, é colocar isso na prática diária. Use autores negros. Por exemplo, se eu quiser que o meu aluno leia mais artigos, por exemplo, que seja artigo de jornal, seja um artigo científico, eu tenho que colocar ali fragmentos de artigo científico para ele trabalhar. Se eu quiser que ele leia mais poesia, eu tenho que colocar poesia na minha aula. Se eu quiser que ele leia mais autores negros, eu tenho que colocar autor negro na minha aula, né? Eu tenho que apresentar, por exemplo, o José Domingos, eu acho que esse é o nome dele, foi um poeta árcade que nós não nos lembramos ao estudar o arcadismo. No arcadismo Tomás Antônio Gonzaga,
e o Glaucês Saturno, que eu não consigo me lembrar o nome dele agora, né? Que é o Dirceu e o Glaucês Saturno, é o Cláudio Manuel da Costa. Então é Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e pronto, acabou, né? A gente não fala de José Domingos. Que aqui no Brasil ele não teve muito espaço, mas como ele era filho do estupro, como muitos negros, né, naquela época, ele teve que se mudar para a Europa, para Portugal, e lá em Portugal ele forma uma nova Arcádia que vai fazer frente com aquela com o arcadismo português, né? Então assim, a gente não estuda esses autores, a gente precisa estudá-los, não é? E quebrar essa visão de que revirar o passado é vitimismo, que não é mais assim, mas eu não tenho culpa da escravidão, culpa ninguém tem, a gente vai ficar procurando culpado para o que aconteceu no mercado lá em Porto Alegre, né? Uma tragédia para todos nós. Procurar culpados individuais é muito fácil. A responsabilização é que é importante. Eu não sou culpado da escravidão, mas eu tenho responsabilidade sobre os seus efeitos hoje. Quer usar tirinha nas suas aulas? Use tirinhas nas suas aulas. Use tirinhas do Agar, use tirinhas da Mafalda, use tirinhas do Calvin. Eu gosto de todas essas tirinhas, eu adoro. Use tirinhas também do Maurício Pestana, né? Cartunista negro. Né? Use tirinhas da Laerte, que embora não seja negra, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Meu primo fica chateado quando eu digo que eu não gosto do Pantera Negra. Eu não gosto do Pantera Negra porque eu sou meio radical com histórias em quadrinhos, né? Eu sou meio raiz, sou chato pra caramba. Eu gosto, por exemplo, do Super Choque, que é um garoto negro que vive ali a realidade das comunidades norte-americanas, embora seja de uma cidade fictícia. Eu gosto das histórias do Aú, que é o capoeirista de Salvador. Eu gosto das histórias do Esquadrão Amazônia. Eu gosto, por exemplo, para voltar ao norte-americano, eu gosto do Luke Cage, bairro periférico dos Estados Unidos, um negro à prova de balas, em que o Estado não encosta, em que a polícia não consegue matar com um tiro pelas costas. Sabe por quê? Porque a rotina do jovem periférico abala a vala desde os anos 90 até o século XXI, oferecendo uma educação falida, uma educação que aprisiona a gente num quadradinho e não nos leva a lugar nenhum. Por isso que a cultura do sarau é muito importante. Por isso que falar de autores negros e negras é tão importante e tão envolvente para os alunos, porque eles vão poder se enxergar. Ver que o negro não foi escravo, ele foi escravizado. As palavras têm poder, têm muito poder. Nós não temos mais os capoeiras para nos protegerem, mas temos Lélia Gonçalves, temos Abdias do Nascimento, temos Silvio Almeida, mostrando que o racismo estrutural é estrutural e estruturante, sim. Nós temos a Djamila Ribeiro e temos vocês. Temos todos vocês para fazer a diferença. Então aproveitem amanhã. Obrigado pelo convite mais uma vez e me desculpe ter me estendido na fala. Axé.